Olá, meus irmãos, Deus nos abençoe com sua paz e com sua alegria, que Ele nos envolva plenamente com o seu Espírito Santo, para que, dóceis a Ele, seja Ele mesmo a nos conduzir segundo a vontade do Pai na nossa vida. Estamos no 6º dia da nossa novena, em preparação para a grande solenidade de Pentecostes. Hoje nós vamos ver os dons de cura e milagres. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Peçamos o auxílio do Espírito Santo. Espírito Santo, consciente e livremente, como filha de Deus ao vosso dispor, coloco os dons mais preciosos que recebi do Pai, a vida e a liberdade. Podeis dispor de mim como, quando e quanto quiserdes. Amém. Vamos então ao dom de curas. Antes vamos lembrar o que São Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes atividades, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Sabedoria, conhecimento, fé, cura, profecia, discernimento, diversidade das línguas, interpretar. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem de todos. A outro o poder de fazer milagres. Distribui a cada um conforme quer. É o Espírito quem age e quer agir em todos nós. Conforme Ele distribui, eu posso pedir a Ele a graça do dom para exercê-lo para o bem comum. Mas quem distribui é o próprio Espírito. Não é um exercício que eu faço, que eu vou aprendendo a ministrar um dom. Dom é graça, como nós vimos no nosso segundo vídeo falando de carismas. É uma graça, é um presente que Deus dá para a edificação de uma pessoa, edificação de um grupo, edificação de uma assembleia. Não é pessoal, é para o outro único dom, que é para a graça da pessoa que o recebe, é o dom das línguas. Porque orando em línguas, eu oro no Espírito, em propriedade, em excelência, e Ele mesmo ora em mim com gemidos inefáveis. Então hoje nós vamos ver o dom de cura. Deus concedeu a cada cristão, cheio de fé, o dom de curar os doentes. Existem pessoas que são escolhidas de maneira particular para ministrar este dom. Quem recebeu este dom sente sempre o convite e a necessidade de rezar para uma pessoa específica. Ela pode estar, então, inspirada para rezar por uma pessoa em um determinado momento, mas ela pode também estar inspirada em rezar por uma pessoa que ela nem sabe quem é, em uma assembleia. Ela pode sentir uma dor em um determinado local. Está se acontecendo em uma assembleia, um momento de oração, de louvor em línguas. E o Senhor, dentro deste momento, Ele pode dar a esta pessoa, em um determinado local, uma dor que isto ela vai perceber que é o Senhor proclamando a cura de alguém. Pode proclamar a cura de uma doença, pode proclamar a cura de uma ansiedade, pode dar a ela uma libertação de alguma opressão. Ela sente ou tem uma visão espiritual daquela enfermidade ou daquele problema e fala à Assembleia. E ao falar à Assembleia, aquele ao qual o Senhor quer curar também sente, ele pode sentir um formigamento no local, um calor excessivo, e ela percebe que é para ela.
e deixa-se possuir por esta graça e é curada. O Senhor, desde sempre, dá esse ministério porque Ele quer o seu povo curado, libertado, porque Ele sabe que nós, ao longo da nossa vida, pelas adversidades que nos são propostas, nos vem depressão, nos vem ansiedade, nos vem medo, e estas formas de ação do nosso organismo nos provocam doenças, e essas doenças chamadas doenças psicossomáticas, eu vou juntando tantas coisas que o meu corpo vai reclamando e provoca nele enfermidades. E o Senhor quer curar e libertar. Por isso Ele dá o ministério para que nós estejamos sempre unidos, sempre em oração e em cada momento de oração rezarmos uns pelos outros. Ou se você vai estar com uma pessoa e percebe que aquela pessoa não está bem, você pode impor as mãos sobre ela e pedir e clamar o Espírito Santo. Não é a nossa oração, é a ação do Espírito Santo na nossa oração, não sou eu quem rezo. É o Espírito Santo que reza em mim, eu sou instrumento para Ele. E Deus quer precisar de nós para esses momentos. Deus poderia fazer sem nós? Perfeitamente. Mas Ele não quer, Ele quer agir através de cada um de nós, mesmo como instrumentos insuficientes. Deus é suficiente para fazer o que Ele quiser através de quem Ele quiser. Mas eu preciso estar aberto, eu preciso estar aberta para que Ele haja. A ação é dele, mas a abertura a Ele depende de mim. Deus é educado. O Espírito Santo jamais vai invadir e fazer algo que não seja com o meu consentimento. Ele é um hóspede da minha alma, não um intruso. Por isso Ele age com a minha permissão. E eu posso, inclusive, sentir e não proclamar, por medo, por vergonha, por respeito humano, e acabar impedindo que uma cura seja realizada na pessoa, porque a pessoa não tem como tomar posse daquela graça se ninguém a proclamou. É importante que naquele momento eu diga com fé. Por isso que a fé está muito ligada ao dom da cura, porque se eu não tiver fé, eu acabo escondendo o dom de Deus e atrapalhando a ação dele nas pessoas. O dom de cura e o dom da fé estão ligados e olha só o que Jesus diz em Lucas 10. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro, a paz esteja nessa casa. Se ali mora um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela retornará a vós. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebido, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei, o reino de Deus está próximo. O Senhor está próximo de onde ele vai e é acolhido. Se ele é acolhido, a fé da palavra proclamada entra no coração da pessoa, entra também a cura, a libertação, porque Deus não quer nenhum do seu povo oprimido. As nossas orações para a cura de uma pessoa, ela pode vir simplesmente com uma oração dita com palavras, ou ela pode vir também através da oração em línguas. A pessoa pode impor as mãos e simplesmente rezar em línguas, e aquela necessidade daquela pessoa é curada. Eu já vi pessoas que só impõem as mãos e rezam Pai Nosso e cura, porque não são pelas muitas palavras, é pela ação do Espírito Santo que quer curar. É o Espírito quem cura, somos instrumentos. Quanto mais acreditemos nesta verdade e neste dom e o praticarmos, mais acreditaremos. Nós temos também o dom do milagre, que ainda é mais difícil de acreditar. É muita fé e disponibilidade de acreditar que a palavra de Deus não é só ontem, mas também hoje e sempre. A palavra de Deus é vida e é vivificante.
Deus onipotente, onipresente, onisciente, o que Ele disse ontem serve para hoje, e Ele quer toda espécie de libertação para o seu povo. E Ele nos diz, em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas. E Jesus fez muitas obras e milagres. Mateus 17, por causa da fraqueza de vossa fé. Em verdade vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha, vai daqui para lá, e ela irá. Nada vos será impossível. Marcos 9, se podes, tudo é possível para quem crê. Imediatamente, o pai do menino exclamou, eu creio, Senhor, mas ajudai a minha falta de fé, o que nós precisamos clamar a Deus, porque mesmo entre nós católicos, frequentadores, participantes de grupo de oração, de uma comunidade, podemos acreditar em coisas mais naturais, mais extraordinárias, aquela que vem do Espírito, achamos que é só para os apóstolos e não é. Pedro curava onde a sombra dele passava, e nunca ouvimos isso ser dito nos evangelhos. Deus opera através daquele que permite que ele haja ainda hoje, mas é tão raro acreditarmos no extraordinário de Deus que nós precisamos pedir, aumentai a nossa fé, Senhor. Aumentai para que eu possa proclamar uma boa nova, aonde a sua palavra chegar, chegue também a sua libertação, Senhor. Dá-nos força, dá-nos fé, dá-nos os seus dons. Nós precisamos então, Senhor, clamar. Pai amado, Pai querido, te pedimos em nome do teu Filho Jesus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Santíssima, dá-nos seus dons, mas dá-nos a força, o impulso para praticarmos todos eles. Dá-nos o dom da oração, para que orando, creiamos e crendo, possamos proclamar cura para tantas pessoas enfermas. Te peço, Senhor, neste momento, pela nossa lista de pessoas que estão aguardando a nossa intercessão. São tantas pessoas internadas, são tantas pessoas em tratamento de câncer, pessoas que estão com ansiedade, com depressão. Eu olho para essa lista agora, Senhor, e te peço, em nome de Jesus, cure essas pessoas, devolva a elas as suas famílias, que elas sejam causa de conversão, toda cura, toda libertação que é dada a cada um dos seus, é para conversão, para que creiam. Dá-nos essa graça, Senhor, de ter o dom, de termos a ousadia de rezar e possamos proclamar a cura. Mas não se faça a nossa vontade, Senhor, se faça a sua. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Clame por você no seu momento de oração, exercite os dons de Deus. E veja, Ele age, porque Ele é vivo em nosso meio. Ele não está morto, Ele está ressuscitado e nós somos templos do Teu Espírito. Paz e alegria. Até o nosso próximo vídeo. E não deixe de fazer a oração de consagração ao Espírito Santo. Para você, se você não tem, eu vou solicitar que o link entre dentro dos comentários deste vídeo. Fique com Deus.